Essa é a Emanuele no seu antigo normal, com o tempo suficiente para tomar um café decente, mas também com 1000 coisas na mente. Ela andava pela cidade sem dar muita importância aos detalhes. Não olhava com carinho, sem dar o mínimo de atenção aos que todos à sua volta queriam, nem que a natureza pedia. Ela descrevia a liberdade como algo que ninguém poderia tirar dela, até que um dia, na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Aí esse tanto de gente me ligando. Oi, amigo, o que foi que aconteceu? Você ainda não olhou o jornal, não? Olha agora. Estou indo. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A primeira morte provocada pela Covid-19 é de um paciente de São Paulo que não tinha viajado para o exterior. Um homem de 62 anos com diabetes e hipertensão. No hospital em que ele estava, pacientes entubados ainda esperam o resultado do teste do coronavírus. O Ministério da Saúde anuncia a compra de mais kits. E afirma que não tem como cumprir a recomendação da OMS de testar todos os doentes. O Brasil atinge 8.000 casos suspeitos. Paciente infectado que Nunca sei se é desrespeitar a verdade. Nunca recomendação falei que médica vai matar pode uma ser pessoa. detido. Isso tudo é invenção do povo. Proibidos de desenhar. Boa noite, hoje estamos aqui com a Sara, ACS, e gostaria de saber quais são as principais causas da Covid-19. Boa noite. As principais causas da Covid-19 são febre, tosse, falta de ar, dor de cabeça, falta de olfato e paladar, que chega a causar até a morte. E como que foi trabalhar esse período? Esse período foi um período muito difícil, principalmente porque a gente, a CS, éramos à frente, né? À frente dessa batalha. Que nessa batalha nós perdemos muitos companheiros, muitos colegas, muitos pacientes. Então foi um período muito turbulento, essa pandemia. Muito obrigada. Nada. Boa noite a todos, meu nome é Larissa Mendonça Ferreira, sou médica formada em 2019 pela Universidade Federal do Tocantins e passei 2 anos trabalhando no pronto-socorro, que foi exatamente quando começaram os casos de Covid pela pandemia. Foi um momento muito difícil, conturbado, principalmente porque era uma doença nova, nós não tínhamos conhecimento específico sobre as manifestações, sobre as complicações, sobre como tratar. E também não tínhamos ali uma retaguarda de um protocolo de suporte
de equipamento, suporte de pessoal, para conseguir o atendimento da quantidade de pessoas que foram acometidas pela doença, né? Então, assim, o número de pessoas era muito grande e faltava aquele conhecimento mais profundo sobre condutas, sobre medicamentos, sobre o que poderia ser feito, sobre o que ajudava, sobre o que não ajudava. E acabava que era muito individual, assim, as condutas, e tinha médicos fazendo teste em pessoas que achavam que poderia melhorar, e tinha médicos já que não fazia nada, então era bem divergente as condutas, né? E muitas pessoas sendo acometidas ao mesmo tempo, sobrecarregava muitas vezes a gente não conseguia dar suporte a todo mundo que comparecia no pronto-socorro. Muitas vezes a gente assistia o paciente pelo lado de fora, assistia pelo corredor, porque não tinha leito para todo mundo. As enfermarias estavam lotadas, os leitos de UTI estavam lotados com pacientes graves, não tinha ventilador para todo mundo, não tinha médico para todo mundo, não tinha equipe. Então, assim, foi um ano de muito estresse, de muita sobrecarga de trabalho, que só começou a melhorar após o início das vacinas, né, que começaram a ter uns casos mais leves. E aí nós conseguimos fazer esse tratamento com os pacientes ambulatorial, pacientes em casa, fazer esse acompanhamento. Os sintomas do Covid principais variam de leve a mais graves, né? E os leves vão se comportar como se fosse uma gripe, às vezes coriza, febre, que se manifesta desde 37,4 graus Celsius acima, tosse, odinofagia, que é dor de garganta, cefaleia, dor de cabeça, também muitas pessoas se manifesta a ausência do cheiro, a ausência do olfato, né, e do gosto. E em casos mais graves pode se evoluir com pneumonia viral e que vai causar uma falta de ar, uma dispneia e dor torácica à respiração, né. E as formas de prevenção que nós temos hoje, principalmente através da vacinação e também do uso de máscaras N95 ou máscaras normais para evitar o contato de gotículas de outras pessoas, e higiene pessoal, né, que é lavar as mãos após tocar outras pessoas, após tocar as superfícies, lavar as mãos, evitar tocar no olho, na boca, no nariz, e manter a distância de pessoas doentes e ficar em isolamento se estiver doente. Principalmente essas formas de prevenção. Essa vai pra uma dama especial. Tava ouvindo Bob Marley, te olhando dormir, lembrando do teu sorriso que é o que me faz sorrir. Ontem à noite foi punk, ficou só eu e você, fumando jet, assistindo filmes e no DVD. Fomos junto na locadora, rola até discussão. Você queria o de romance, eu queria o de ação.